bem-vindos ao primeiro debate do canal A Seguir 2020. E essa é a apresentação do programa Política em Casa. É a nossa primeira conversa com o tema Covid-19, quarentena versus liberação. Então, a gente está aqui com os nossos convidados e eu vou me apresentar primeiro. Eu sou o administrador do canal, Ranieri Segui, e já vou falar da minha opinião sobre o assunto, justamente para dar a palavra para os meus amigos. Então, eu vou falar aqui rapidamente de alguns dados do Ministério da Saúde, que aproximadamente 23 mil pacientes infectados por coronavírus no Brasil estão recuperados. Isso representa aproximadamente 57% dos casos confirmados da doença. Só para vocês saberem, a taxa mundial de cura é de 25%. Então, o Brasil realmente está caminhando muito bem nesse aspecto. Em relação à economia, quais são os dados que a gente tem sobre esse tema? Dados da Confederação Nacional do Comércio estima a perda de receita de 25 bilhões e 300 milhões. E o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas calcula que a taxa de desemprego no Brasil pode ultrapassar dos atuais 11,6% para 16,1% já nesse trimestre. Isso significa, senhoras e senhores, um aumento de 5 milhões de desempregados em apenas 3 meses. Se isso se confirmar, vai ser o maior número da história. E pelo menos 600 mil micro e pequenos empresários fecharam as portas, segundo o levantamento feito pelo Sebrae. Em relação à vida humana, à proteção da vida humana, os dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 200 mil brasileiros morrem de câncer por ano, quase 88 mil mortes de infarto e 80 mil mortes causadas por pneumonia por ano. Para vocês terem uma ideia de um dado que eu achei impressionante, só a desnutrição mata 6 mil brasileiros por ano. Então, o discurso de proteção à vida, que é repetido como um mantra atualmente pelos políticos, parece ser muito mais eleitoreiro do que verdadeiro. A estimativa é que o impacto das perdas de receitas com turismo, remessa em queda e restrições a viagens deixem 130 milhões de pessoas sob ameaça severa. Arif Hussein, que é economista-chefe e diretor de pesquisa do Programa Mundial de Alimentos da ONU, ele falou que o custo global vai ser alto demais, com muitas vidas perdidas, desemprego, queda de exportação, perda de renda e crise sanitária no mundo. Então, para terminar a minha primeira impressão, as políticas públicas elas são dependentes umas das outras. Falar de economia e de saúde separadamente nesse momento é mostrar que não existe planejamento nenhum para combater os problemas atuais. E onde não existe planejamento, existe desespero. Por isso, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Vamos lá, pessoal. Vou apresentar agora o nosso amigo que vai debater com a gente, o advogado José Augusto Braga. Fala, meu amigo. Ranieri, Fabiana, Thiago. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês, dependendo da hora que vocês estiverem no nosso vídeo. É interessante as colocações do Ranieri, mas a gente não pode se descuidar do seguinte. Quando se fala em mortes por ano, das doenças que ele colocou, a gente precisa saber quantas dessas pessoas morrem por dia. Esse é o problema da Covid. O problema da Covid é o número de mortes diários, o número de pessoas que ficam nos seus leitos sem produzir, com sequelas, 20, 21, 25 dias internadas. É essa a questão que a gente precisa levar em consideração. É verdade que as políticas públicas devem ser feitas em conjunto. E também é verdade que falta planejamento. Falta planejamento, principalmente por parte de quem deveria coordenar toda essa estrutura, que é o nosso governo federal. A gente tem uma necessidade de, embora baixe a taxa de letalidade da doença, ela ocupa por muito tempo os leitos hospitalares e, quando o caso é mais grave, quando a evolução da doença fica grave, ela, além de utilizar o leito,
necessários seus respiradores. Todas as vidas são importantes. A economia é importante. Só que a gente não via essa preocupação toda com a economia e com os desempregados há 4 meses atrás. As políticas do governo não foram feitas. Todas as que se tentam fazer, vai jogando, olha, a gente está tentando, sem coordenação, é isso que o Ranieri falou. É sem planejamento. Infelizmente, e aí em todas as esferas, no nacional, nos subnacionais, falta coordenação, falta planejamento para que todos possam fazer as suas políticas públicas. E uma política pública voltada para a sociedade. Uma política pública voltada para nós. Então, a gente precisa se preocupar. A Covid é uma realidade, ela está trazendo um caos mundial, ela está atingindo a economia de todos os países do mundo, e nós não seríamos diferente. O que cabe a nós agora é cuidar para que os problemas da economia, que já eram pré-existentes, não sejam agravados. Mas para não agravarmos, nós temos que ter pessoas sãs no futuro. Nós temos que ter pessoas que se cuidem agora, respeitem os isolamentos, respeitem as coordenações que deveriam estar existindo por parte do governo federal, mas só são tomadas pelos governos estaduais e municipais, para não alastrar o número de doentes. Então é isso. Vamos ao nosso primeiro debate. Um abraço. Muito obrigado, amigo José Augusto, né? De vermelho, não sei porquê. Ele está vestindo roxo. Vermelha. É roxo. Ah, desculpa. É roxo. Pensei que fosse tendência nova política. Não, de forma alguma. Ah, então tá bom. Na verdade, se você me permite, isso daqui é uma blusa do Shriners International Hospital. É uma entidade, já que você entrou, é uma entidade que cuida de crianças que têm certas doenças e que nós colaboramos com ela. Meus parabéns. Você subiu no meu conceito. Em alguns não, mas nesse você subiu bastante. Meu parceiro Thiago Ferrarese. Fala, meu amigo, se apresenta e comenta aí sobre a tua opinião do tema. Tudo bem, pessoal? Hoje eu me chamo Thiago Ferrarese, eu sou bacharel em turismo, em marketing, e atualmente eu estou cursando o mestrado em gestão de políticas públicas na Fundação Getúlio Vargas. Bom, esse programa é gravado, hoje é dia 23 de abril, né? Muito obrigado por comentar isso. Inclusive, eu ia soltar que era ao vivo, mas valeu a intenção. Não, é porque nós estamos falando de um problema que a cada dia ele muda de situação. Então, eu estou analisando hoje. E o que nós temos hoje? O que nós temos hoje é o seguinte, discordando de você, a maior taxa mundial de mortos. Sabe por quê? Porque, olha só, 56,5% das pessoas no Brasil conseguiram ser curadas. 37,2% estão em recuperação. E 6,3% morreram. Nós temos a maior taxa de letalidade do planeta. Isso não é brincadeira, certo? Só hoje nós estamos computando 3.313 mortes. Nós estamos computando 49.492 infectados, certo? Só de ontem para hoje, do dia 22 para o dia 23 de abril, nós computamos 407 mortes, das quais mais de 100 são em São Paulo. Nós estávamos há um mês atrás vendo a Itália morrer 1.000 pessoas por dia e pensando assim, será que isso vai chegar no Brasil? Nós estamos na metade. De ontem para hoje morreram 407 pessoas. Isso não é brincadeira. Isso a gente não pode partir do princípio de que, vamos pensar na economia. Quando vai abrir, quando não vai abrir? Nós estamos falando de vida. Mais de 100 crianças infectadas no estado de São Paulo abaixo de 10 anos de idade. Como poderia ser meu filho, seu neto, sua filha? Como que é isso? Entendeu? Tipo, a gente não pode trazer só para o aspecto do bolso e deixar e tratar a vida como
mera mercadoria, não é isso. Entendeu? Então, tipo assim, eu entendo que a política adotada pelos governadores no Brasil foi a política adequada. Porque quando você faz o lockdown, você permite que essa curva ela se achate. E é isso que nós estamos vivendo no Brasil. A curva ela está achatada, de certa forma, porque você, em alguns lugares, pelo menos aqui em São Paulo, você tem um número de leitos, certo? Até de certa forma controlado ainda. Se você pega e compara, por exemplo, com o Amazonas, hoje, estava lendo uma matéria, o sistema colapsou. Aqui no Rio de Janeiro, está perto de 90%. Certo? Aqui em São Paulo já tem 4 hospitais em colapso, que você não consegue mais atender, hospital de porta fechada. Gente, nós não podemos tratar isso como brincadeira. Isso não é uma brincadeira, é algo muito sério. Vote Thiago Ferrarese, hein? Esse aí vai representar o povo. Vamos Mas lá, mais pessoal. importante, Agora... só uma coisa mais importante do que a minha opinião, a sua, Ranieri, ou do Thiago, é da nossa especialista, a doutora Fabiana, médica, que sabe o que vai falar. Nós aqui somos só blá, 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 como você fez aí enquanto o Thiago falava. O Thiago eu já estou votando nele já. Além, né? Essa história de salvar a vida eu conheço. Vamos lá, doutora. Salve. Então, vamos lá. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer parte dessa entrevista e desse debate que nós vamos ter hoje. E eu sou médica, eu sou geriatra, e eu hoje gerencio uma área de urgência e emergência, por isso eu estou aqui para conversar com vocês. Eu ouvi bastante o que vocês me falaram, então vamos lá, que eu vou tentar condensar e dar a minha opinião também. Coronavírus. O coronavírus é uma doença que existe desde 1940, é uma doença que assola o mundo inteiro há muitos anos. Só que o grande problema, ele sofre mutações e por esse motivo, nesse último que veio, agora que veio, foi diagnosticado em dezembro e veio aparecer no Brasil, ele já é modificado. Geneticamente falando, o vírus que está aqui não é o mesmo vírus que estava na China, não é o mesmo que estava na Itália, muito menos em qualquer outro local. Infelizmente, ele sofre modificações e, por esse motivo, ele se trabalha, ele se modifica e ele tem um aspecto totalmente diferente nos nossos pacientes. O que se vê? Quando o Thiago fala dos 407 óbitos que ocorreram de um dia para o outro, a gente tem que levar em consideração que existem exames paralisados no Adolfo Lutz, no estado de São Paulo, e que isso também corrobora para o aumento do número de óbitos. Então, muitas das vezes, a gente está colocando 407 óbitos, mas não foram óbitos que ocorreram nas últimas 24 horas. Foram óbitos que foram há 20 dias, coisas do tipo, e só agora foram resultados do SWAB que foi feito, do PCR. Então, o que acontece? Infelizmente, nós temos um delay para esses resultados. É óbvio que as prefeituras elas estão trabalhando para que elas consigam realizar os exames de uma forma mais rápida e, obrigatoriamente, ter uma forma mais fiel do resultado. Quanto às doenças, eu entendo que existem pacientes morrendo de tumores, pacientes morrendo de desnutrição ou infarto agudo do miocárdio. Só que isso, o que eu acho que o que falta, o que é que falta? Políticas públicas específicas para cada tipo de doença. Então, o que acontece? Isso hoje a gente estava até discutindo. Os pacientes, a gente está se estruturando muito para UTIs COVID. E para os pacientes que não têm COVID, as pessoas estão lembrando que elas também existem? Que elas também ficam doentes? Que elas também precisam de UTI? Então, é essa a grande problemática. Eu acho que, assim, nós estamos sofrendo um grande problema por razão do coronavírus, só que essa doença é uma doença que tem começo, meio e fim. Ela vai ter um período para acabar,
Só que, assim, as outras doenças que também necessitam de um cuidado intensivo, elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, são problemas que a gente tem que pensar também. E uma outra coisa que eu gostaria de dar uma pitada para o nosso debate é: será que há necessidade de tanta triagem assim? De locais para tanta triagem? Será que nós estamos fazendo tudo da maneira correta? Será que a gente não poderia abordar de uma outra forma, lá na base, por exemplo, usando o programa da saúde da família, usando o agente comunitário, usando o universitário, coisa do tipo, e a gente está deixando isso de lado? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Acho que, para um começo, era isso. É isso aí, doutora Fiana. A gente agradece a participação inicial e agora cada um dos integrantes faz uma pergunta para a doutora Fabiana. E aí, lembrando, em relação ao tempo, eu estou cronometrando aqui. Quando eu acenar para vocês, aí a gente já sabe que o tempo já terminou, tá? Fica mais fácil aí para vocês se guiarem pela minha imagem aqui. Quer começar, Zé Augusto? Posso começar. Doutora Fabiana, que tem me preocupado, e como a senhora mesma colocou, que essas doenças, ou as outras doenças, continuam levando as pessoas aos hospitais. E aí é que começa a disputa dos leitos, né? Eu preciso ter o leito para aquele que está infartado, para aquele que está com a doença, com câncer ou qualquer coisa do gênero, assim como eu preciso para aquele que está no estado grave do Covid. E eu gostaria de saber da senhora se o nosso problema, ou que faltam leitos, nós sabemos, né? Faltam leitos como um todo. Agora, agrava-se a falta de leitos por conta da duração da doença Covid? Não. É esse um dos agravantes? Sim. Gostei da sua pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa. Uma das coisas que a gente sempre discutiu, e isso já vai pareceres de comissões de saúde, e isso é uma discussão de longa data, é o seguinte, Zé Augusto. Existe leito suficiente para todos? E todo mundo se programou, todo mundo fez a lição de casa? Não, não tem leito todo mundo. Então, quer dizer, não é o Covid. Nós não temos leitos suficientes para todas as internações. Hoje, o que existe de leito no Brasil? Hoje existe 15,6 leitos para cada 10 mil habitantes. No SUS, hoje eu tenho 7,1 leitos de UTI, tá? Que eu estou falando, para cada 10 mil habitantes. Então, é um número razoável? É. Se eu tivesse que internar a população toda em UTI, eu teria leito? Não. Em lugar nenhum no mundo isso existe. Isso é uma coisa... Por quê? Porque você não vai calcular leito baseado na população total. Você vai internar toda a sua população? Não, isso não existe. Então, isso é uma coisa. Só que eu vou te dizer qual é a minha vivência. E é uma vivência que eu, por ser professora de uma faculdade de medicina, é o que eu vivencio com meus outros colegas. Não está faltando leito. Pelo menos aqui no estado de São Paulo não falta leito. Nem para o Covid e nem para o não-Covid. Eu vou dizer porque, assim, os hospitais de campanha estão ficando vazios. Será que esses hospitais de campanha ficam vazios porque eles foram mal programados? Ou será que os hospitais de campanha estão ficando vazios porque os médicos sabem tratar os casos desde o início e obrigatoriamente o paciente nos procura desde o início, nós conseguimos fazer o diagnóstico mais cedo e ele não precisa, fico feliz de não precisar, que eu acho que é o que a gente espera, que o paciente não precise de um leito para um caso mais grave. Ou o paciente não está vindo, e ele está vindo tarde demais, e por isso ocorrem os óbitos, do jeito que o próprio Tiago mencionou. Então, o que eu vejo?
eu não vejo hospital de campanha nenhum cheio, eu não vejo leito faltando aí. O que eu vejo é o seguinte, infelizmente, as pessoas pensam que a solução só está no Hospital das Clínicas. Ah, no Hospital das Clínicas tudo se resolve. As coisas existem também nos hospitais menores. Existem também nos hospitais periféricos. Hoje, o hospital que eu trabalho é um hospital de apoio para o Hospital Emílio Ribas. O Hospital Emílio Ribas tem 30 leitos de UTI. Criou-se mais 20 leitos hoje, que a gente tem essa informação, para ajudar a população. Mas é só o Emílio Ribas que consegue salvar vidas? Então, a minha taxa de alta com paciente COVID é alta. Pacientes que estão saindo curados com coronavírus. Então, eu fico feliz porque nós estamos fazendo a lição de casa. É essa a minha maior preocupação. Se nós, como médicos e classe de saúde, conseguimos cumprir a nossa função. A gente está cumprindo a nossa função e tem leite suficiente para tudo. Até agora, pelo que eu estou vendo, sim. Tiago, faz sua pergunta. Doutora, é o seguinte, pegando um pouco, queria primeiro fazer um comentário sobre essa fala da senhora, essa fala final, que, na minha opinião, pegando um link com a minha introdução, eu acredito que nós entramos nesse modelo de achatamento da curva justamente para você segurar as pessoas em casa, para você preparar o sistema para receber os eventuais contaminados. Então, eu acho que nós não estamos, nesse momento, passando por uma situação pior, porque a população está em casa. A partir do dia 11 de maio, o governador João Dória informou que vai começar a saída da quarentena. Talvez, quando as pessoas começarem a estar na rua novamente, hoje nós temos uma taxa de 59% de isolamento na cidade de São Paulo. Quando as pessoas estiverem na rua de novo, as pessoas estiverem no metrô, estiverem no ônibus, estiverem trabalhando, pode ser que esse vírus se espalhe e aí você vai ter um sistema cheio. Aí depois é só para contribuir com isso. Mas a minha pergunta é a seguinte, a senhora falou que os 407 óbitos, eles têm, em parte, são resultados de exames de pessoas que talvez morreram há mais tempo, não na data de ontem. Sim. A senhora acha que está tendo subnotificação dos casos de Covid e de morte no estado de São Paulo? Primeiro. Segundo, a senhora acha que o Sistema Único de Saúde, embora seja o maior sistema público de saúde do planeta, ele está preparado para esse tipo de crise na saúde pública no Brasil? Tá, então vamos lá. Primeira pergunta. Gostei do seu levantamento e eu vou rebater ele quando você falou da abertura das pessoas indo para a rua. Então vamos lá. Existe um dado que, segunda-feira, eu participei de uma reunião com o Conselho de Desenvolvimento de Guarulhos, porque a gente estava debatendo justamente esse assunto, da liberação ou não liberação, coisa do tipo. Na segunda-feira, a gente levantou o dado da vigilância epidemiológica, que é justamente, ele coloca o número de óbitos, quem são os pacientes que estão infectados, os suspeitos, coisa do tipo. Então, vamos lá. Quem são os maiores infectados? Os pacientes de 20 a 59 anos, que são a população ativa, que são as pessoas que trabalham. Quem são os que mais falecem? São os idosos, maiores de 60 anos. Então, o que eu rebato, o que você fala? Quem está infectando os nossos idosos? É a população que está ficando que é ativa, que está dentro de casa e que sai para buscar pão, que vai ao mercado, que vai à farmácia. O cara não toma os cuidados devidos,
e aí volta para casa e traz o Covid junto com ele. Então, é esse o maior problema. Então, o que eu vejo, e é uma coisa que é necessária, e a gente discutiu isso várias vezes. É necessário que as pessoas entendam que educação está junto com higiene. Se ela tiver o mínimo de educação, ela consegue realizar a asepsia da melhor forma possível e, obrigatoriamente, controlar a doença. É esse ponto que eu vejo. Agora, vamos fazendo agora só um parecer aquilo que você me perguntou. Segundo ponto, você me falou da subnotificação. Eu não acho que está subnotificado. O que eu vejo é o seguinte, nenhum exame vai para o hospital, vai para o Instituto Adolfo Lutz se não tiver notificação. Então, existem todos os casos, exames que estão parados no Adolfo Lutz ou que já saíram resultados, foram notificados. Não tem como nenhum exame sair do Adolfo Lutz sem notificação ou entrar no Adolfo Lutz sem a notificação. Então, não existe subnotificação do Estado de São Paulo. Aí você vai me dizer o seguinte, mas e os exames que são feitos particulares? Todos os exames particulares também são notificados. Isso é uma diretriz do Ministério da Saúde. Não tem como realizar o exame sem notificação, infelizmente. É notificação de suspeito e depois a notificação se positivo, tá? E, Tiago, perdão, qual que era a terceira pergunta que você me fez? Do SUS, do sistema. Do SUS. O SUS está preparado. Era isso, né, que você queria saber. O que eu vejo? Existe um investimento muito grande feito. Eu vou dizer o que o Estado de São Paulo fez. O Estado de São Paulo fez o seguinte, quando em dezembro foi notificado os casos na China, nós em janeiro, quando voltamos à ativa dentro do hospital, nós já começamos um planejamento estratégico. Então, já se havia um planejamento estratégico em janeiro, para que quando, depois do carnaval, que era o que a gente suspeitava que viesse, o grande boom para dentro do Estado, a gente já estava preparado. O nosso primeiro caso dentro do hospital aconteceu na quarta-feira de cinzas. Eu lembro direitinho que a gente estava super organizado, a gente já tinha local, a gente já tinha tudo montado, e a gente foi criando um comitê de crise para realizar todas as modificações para chegar onde nós estamos hoje. O que eu vejo, o SUS, ele está preparado em 100%? Eu não posso dizer, eu não vou afirmar que está. Por quê? Porque, infelizmente, no Norte e Nordeste, ele é um programa muito deficitário. Mas ele consegue, sim, em sua totalidade, atender a população? Sim, ele é um grande plano que a gente tem e consegue cobrir com medicação, com internação, com atendimento, tá? Doutora, só entrando numa outra pergunta, Sim. A gente está vendo a situação dos Estados Unidos. Sim. E até onde dá para perceber, o Brasil seguiu muito essa linha de tratamento dos Estados Unidos, enfim, tinha uma certa sintonia, não sei como está isso agora. Uhum. Ao que está acontecendo nos Estados Unidos, e por que nos Estados Unidos realmente tem esse índice altíssimo de mortes? Então, vamos lá. Legal a sua pergunta sobre os Estados Unidos, porque o que aconteceu? Nós tivemos duas diferenças básicas. Uma, se você pegar o estado da Califórnia e comparar com Nova York, o estado de Nova York, você vai perceber o seguinte, existiram 3 dias de diferença, o estado da Califórnia realizou o isolamento, e que deu super certo, e o estado de Nova York não realizou nada. E aí virou o inferno que virou, que aí hoje tem mais de 500 óbitos por dia e obrigatoriamente
as valas comuns, que os pacientes acabam, infelizmente, os óbitos estão todos sendo sepultados em valas comuns. Então, abre-se uma grande vala, enterram-se todos juntos, e é assim que vai ser feito, infelizmente. Qual que é o grande problema? Talvez a forma de que ocorreu o lockdown, que ocorreu esse bloqueio, ela não foi feita de uma maneira igual para todos os Estados Unidos. E, por esse motivo, abriu carreira e, obrigatoriamente, aumentou os índices de óbitos. Se você for olhar no estado da Flórida, o que você observa? Os óbitos, eles ocorreram de uma maneira mais branda. Por qual motivo? A gente tem uma grande população de idosos, só que lá foi feita uma quarentena bem intensificada, fazendo com que eles permanecessem dentro das suas residências. Isso foi muito bem feito. Só que lá o idoso não mora com o jovem. O idoso mora com ele sozinho, ou ele mora com mais um. Então, não tem esse perigo que a gente nota o que está acontecendo, infelizmente, no Brasil. Doutora, aproveitar só um minutinho. O nosso... Ranieri, só um minutinho. Eu queria só uma questão que a doutora colocou, que o hospital que ela trabalha fez um planejamento em janeiro, programando aí para fevereiro. Específico do hospital que a senhora trabalha, ou foi uma orientação, uma diretriz da Secretaria de Saúde do Estado? Foi uma diretriz, uma determinação do governo do Estado de São Paulo pela Secretaria do Estado. Isso foi para todos os hospitais do Estado. Todos nós tivemos que fazer o nosso planejamento estratégico para a Covid e encaminhar os nossos planejamentos estratégicos à Secretaria. A Secretaria tem todos os planejamentos estratégicos de cada hospital. Então esse planejamento por Estado. Mas, em nível federal, a senhora sabe se foi feito, se houve uma determinação ou não? A questão é o seguinte, a ideia do planejamento estratégico partiu do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde dissecou isso para cada governo, para cada Secretaria de Saúde de cada estado, e cada um criou o seu planejamento estratégico. Tanto é que, se você for olhar o mapa de Porto Alegre, eu estava conversando com um colega agora há pouco, os hospitais estão vazios, eles fizeram a lição de casa bonito, eles fizeram bonitinho, está lá todo mundo fechado, todo mundo realizou sua quarentena de maneira correta, eles vão voltar a trabalhar agora, a partir da próxima semana. Índice de óbito deles muito pequeno. E depois eu quero finalizar, e eu vou contar uma experiência que a gente está levando, de São Caetano do Sul, que foi a melhor experiência até hoje para a Covid. A gente vai terminar então o primeiro bloco, se o Zé Augusto permitir, né? Porque à vontade. Esse negócio aí. Obrigado, hein? Eu queria também ficar falando o dia inteiro, pode falar. Deixa eu terminar o primeiro bloco, por favor. Você ainda vai ter oportunidade de falar, que depois o pessoal reclama, está assistindo, aí não vai assistir sua fala, você vai ficar chateado, vai falar que ninguém gosta de você, tá bom? Tá bom. Então, só para terminar o primeiro bloco, e para não perder o costume, solta a vinheta, Enzo. Até mais, pessoal. Até o próximo bloco.